Saudações camuflados, tudo bom com vocês? Comigo está ótimo e pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez vamos conversar sobre Pokémon Horizontes e algumas informações para vocês ficarem antenados. É possível que depois da transmissão desse plantão seja revelado algum evento como o Tera Raid Battle, já que a gente está para a Raid do Sceptile. Depois que termina, eles acabam anunciando alguma outra Raid. É possível que isso aconteça. Como eu tô soltando o vídeo mais cedo, então, infelizmente, se rolar essa notícia, vai ficar para um próximo plantão. Deixa seu like, ele ajuda demais. E não esqueça de também acompanhar o Kemi, o link, na verdade, do Kemi e do Amazon. Se você for fazer uma comprinha ali no Amazon, né? Dá uma forcinha pro Kemi. Começa navegando pelo meu link. Muito obrigado, bora lá para mais um vídeo da semana. Bom, eu vou começar o vídeo de hoje falando sobre Pokémon GO, que chamou bastante atenção do pessoal, a respeito dos Pokémons de Galar e principalmente o Dynamax, por conta de uma imagem promocional do 8º aniversário do jogo, e com isso aparece ali um War Turtle num Dynamax, que é bem legal, e alguns Pokémon também da região de Galar. E isso pode ter algum impacto futuro agora nas próximas atualizações do jogo. Nenhuma informação extra foi revelada a respeito do Pokémon GO, mas vamos ficar de olho aí sobre o Dynamax, com certeza. E agora falando sobre o arco de Pokémon Horizontes que estamos atualmente. Bom, a gente está no debut Terastal, né? Que é a apresentação do Terastal, onde Liquoroy e Dot estão fazendo uma jornada para se aperfeiçoar na mecânica do Terastal. A gente já entendeu que a gente está mais ou menos na metade desse arco. O Griffon, que traz alguns spoilers, enfim, do anime Pokémon, ele confirmou que o último episódio desse arco é o episódio 69. Atualmente estamos no 57. O episódio 70 vai iniciar um novo arco. E isso bate mais ou menos com o que a gente já estava imaginando, com o início de um novo arco em meados do finalzinho de setembro para o começo de outubro. E esse arco deve ser o momento que os Trovonautas voltam a viajar pelo mundo e começar a entender melhor, né? Desvendar os mistérios envolvendo o Lucius. Então, a gente já tem essa expectativa agora, inclusive graças ao Griffon que trouxe essa informação. Então, a partir do episódio 70, é iniciado um novo arco em Pokémon Horizontes. Bem interessante, né? Ele também afirmou que um novo pôster vai ser revelado em breve sobre ainda o arco que nós estamos, mas pode ser que seja a respeito de um novo arco que está por vir. A gente tem um mini pôster que saiu recentemente por conta das batalhas com Gruncha, com Larry e também com a Raime, mas eu não sei se ele estava falando sobre esse pôster. De qualquer forma, um novo pôster está por vir. E eu dediquei o plantão de hoje para uma merchandising que a gente conversa muito aqui no canal, que é o Pokémon Kids. O Pokémon Kids, ele tem muitas coleções envolvendo o Anipoké. Não só isso, ele também tem coleções paralelas, como por exemplo, uma coleção de Paldea, que traz alguns Pokémon que não necessariamente estão vinculados ao anime, como esse aqui, por exemplo, que foi uma das primeiras coleções referente a Paldea. Nós temos até a presença de Koraidon e Miraidon ali. Se eu não me engano, era uma coleção com 26, 24 Pokémon. Bem legal. Mas as do anime geralmente vêm acompanhadas no flyerzinho com a logo do Anipoké, no caso de Horizontes. E eu tomei a liberdade essa manhã de colocar os Pokémon que já apareceram, fizeram o seu debut em Horizontes em base do Pokémon Kids. Por quê? Porque esse merchandising ele é muito alinhado com o Anipoké. E depois da aparição do Knuckle e também do Sharkdet no anime Pokémon no último episódio, eu percebi que, né, eles acabaram pegando o Pokémon de uma das primeiras coleções de Horizontes e já estava cravado ali que ele iria aparecer em algum momento. E a gente já vem percebendo que algumas coleções vêm casando com episódios mais recentes, como o Clodsire e o Bascalibur. Então, foi bem legal fazer isso daqui. Eu vou deixar aí na tela para vocês verem, para vocês darem uma acompanhada. É interessante que alguns Pokémon já acabaram aparecendo, como o caso do Jigglypuff, e eu deixei entre parênteses, porque ele apareceu de uma forma muito singela, tipo lá atrás de um personagem que a gente nem sabe quem é só um personagem aleatório, aqueles famosos NPCs, mas já apareceram. Só que eu me foquei em
colocar os Pokémon que pelo menos tiveram alguma relação com os personagens ou algum tipo de interação com os personagens, como o Wugtrill, que teve ali, né, a presença dele recentemente por conta do uso do líder de ginásio durante a Batalha Terastal. Foi um frame, mas ele acabou aparecendo. O Finizen é um bom exemplo também, porque ele aparece no primeiro episódio, né, do Anipoké em Horizontes, mas ele tem um foco maior no episódio do Palafin, e mesmo assim apareceu em diversos outros episódios. O Grafaià é outro exemplo também. Ele teve o seu debut nesse frame aqui, na segunda batalha do Roy contra o Brassius. Então, eu acabo deixando como um parênteses porque eles não tiveram um debut forte, mas já apareceram. Os que não têm parênteses, eles basicamente já apareceram com força dentro do Anipoké em Horizontes. E os que não têm nada é os que ainda restam aparecer de alguma forma e que talvez ganhem algum destaque muito em breve. E a gente volta para aquela situação que a gente já conversou no passado sobre Lugia e Latios e Latias. Lugia era uma aposta que eu tinha desde o ano passado, por conta que foi um dos primeiros merchandisings do Pokémon Kids e trazia o Lugia ali. E o Lugia começou a aparecer de uma forma bem avassaladora em merchandisings no ano passado. E também lado a lado com o Pokémon de Horizontes. E isso me chamou a atenção, né? Eu levantei ali uma bandeira vermelha de que talvez o Lugia poderia aparecer de alguma forma. E me questionei por que eles trariam Lugia novamente, sendo que Lugia em Jornadas foi um Pokémon que teve muito foco, né? Mesmo não tendo sido tão desenvolvido assim durante Jornadas. O mesmo pro Mew, que acaba aparecendo nesse Pokémon Kids, e também não apareceu ainda dentro do Anipoké de uma forma mais, vamos dizer assim, cravada, como foi em Jornadas por conta do lance do Gol, né? E Latios e Latias, que é a minha grande aposta, de alguma forma ainda a gente ganhar algum tipo de especial que envolva o Ash, Latios e Latias novamente. Seja um filme, seja um momento onde talvez Liko, Roy e Dot encontrem com o Ash fazendo esse cameo, né? Essa participação especial. É uma coisa que eu gostaria muito de acompanhar, porque eu sinto falta da passada de tocha, já falei isso pra vocês. Eu acho que talvez eles tenham guardado esse momento. E talvez nunca aconteça, né? Mas é uma coisa que eu queria, de fato, que acontecesse. E aí na tela vocês veem os Pokémon que ainda não chegaram a aparecer, mas alguns a gente já desconfia do que vai acontecer. Como as evoluções dos starters, como uma Bostiff aparecendo aqui, que pode ser alvo ali pro Arven, que deve aparecer em algum momento. A Morouge, eu não tenho tanta certeza. Apesar da captura não ter acontecido, talvez pode ser um Pokémon de algum explorador que a gente desconheça, que ele tenha esse Pokémon. Muitas coisas podem acontecer referente a esse Pokémon. É uma aposta, ele ganhou diversos merchandisings também ao longo desses últimos quase 2 anos. Então, tem alguns Pokémon aqui que me chamam bastante atenção. E o Tatsugiri, né, que já tem aí suas cores presentes ao lado também do Dondozo, que eu acredito que deve ganhar algum episódio muito em breve também. O Gimmighoul ganhou um episódio recentemente, apesar que não foi o debut dele, né? O debut foi da forma Chest, mas a forma normal dele, sem o baú, já havia aparecido antes em Horizontes. E agora o Gholdengo é o Pokémon que falta aparecer. E aí talvez também entre a possibilidade do Amorouge acabar aparecendo para algum personagem na forma final. Gostaria muito da Liko com esse Pokémon, eu sendo muito sincera. Seria bem legal, ainda mais para cravar uma rivalidade mais forte dela com a Mewtwo. Que eu vejo essa rivalidade muito forte com o Freed, mas não vejo tão forte como a Liko, né? Então seria legal, por parte deles terem uma rivalidade maior, em base dos seus Pokémon também, com contrapartes. Seria bem interessante. Outra coisa que também não dá pra esquecer é sobre o pai do Amityville, né? Porque ele foi citado nos episódios atrás. E, bom, eu não vou dar tantos spoilers, mas nada impede do próprio pai do Amityville aparecer e ele possuir o Amorouge, que faria muito sentido também, rivalizando com o próprio Cerulege do filho. Os outros Pokémon que estão aqui, eu acho que eles não têm tanto, assim, foco, a não ser que fosse o Mew. E a presença do Mew aqui também poderia elaborar a presença do Gol aparecendo em algum momento durante a exibição de Horizontes.
A gente teoriza muito a aparição do Ash, mas a gente sabe que é muito comum no Anipoke, ainda mais porque a gente tá falando do mesmo estúdio, fazer aqueles episódios onde um membro, um personagem anterior acaba aparecendo na saga mais recente. E isso seria bem legal com a presença do Gol, e isso justificaria muito a presença do Mil aqui. Não que agora, daqui em diante, o Gol tenha que ser o embaixador, né, das situações envolvendo o Mil, mas seria interessante porque a gente tem um personagem que tem um foco maior no Mil. Então, seria interessante se Gol também aparecesse, e vem aí essa minha impressão. Tem outros Pokémon que não chegaram a aparecer mesmo, eu não cheguei nem a colocar nessa imagem, mas o Pikachu fêmea não apareceu, e nós temos Raichu também. Eu já teorizei talvez a possibilidade deles trazerem um episódio mais focado pro Capitão Pikachu, e o fato talvez dele não querer evoluir também. Então pode ser uma coisa que eles tentem fazer em paralelo em relação ao que aconteceu no passado com o Pikachu do Ash, ou coisas semelhantes. Mas, de qualquer forma, esses são Pokémons que não ganharam destaque ainda. Acredito que muitos desses podem, de alguma forma, ganhar algum episódio, ou algum destaque bem mínimo. Mas a minha atenção ainda continua para Latias e Latias e Lugia. Também temos a Tinkatuf, que pode ser aí uma evolução muito em breve a acontecer. E eu acho que a gente pode se focar sim numa Bostiff em relação ao Arven e o Gholdengo aparecendo em algum momento desse anime. Eu adoraria que fosse pro Roy, né? Ainda mais depois do último episódio, com a interação do Gimmighoul com o Roy. Seria muito fenomenal se o Roy capturasse esse Pokémon, fazendo parte ali do arsenal dele de Pokémon, né? Então, há alguns Pokémon que, em base do foco que nós tivemos no Pokémon Kids, ainda não apareceram. Tem algum Pokémon daqui que te chama a atenção de alguma forma? Lembrando que os Pokémon que eu coloquei em parênteses eu não deixei nessa imagem separada. Mas eles já apareceram de alguma forma, então me pergunto se de alguma forma ganhariam mais destaque, né? Eu até cheguei a pensar na possibilidade do Jigglypuff com a canetinha aparecer nesse Anipoke, que seria um bom indício de compartilhamento de universos, mas não apareceu ainda, então a gente vai ter que ficar por assim. Mas ainda assim, muito legal a gente poder coletar isso daqui. E eu queria muito trazer esse vídeo pra cá pra vocês. Eu queria, na verdade, ter feito um vídeo só sobre esse assunto, porque eu gosto de observar as merchandisings. Eu sempre achei interessante. Comecei a fazer isso no meados de Sun Moon e com muito mais força em jornadas. E a gente consegue se guiar mais sobre o que está por vir. Então, vendo agora, né, com essas imagens, com os episódios em cada Pokémon, fica mais fácil, mais elaborado da gente poder acompanhar essas merchandisings. Quero saber de vocês o que vocês acham, deixem aí nos comentários. Para finalizar, uma passagem bem interessante sobre um discurso do Rei Charles num banquete que rolou lá no Japão. Ele acabou citando Pokémon e foi bem interessante porque a citação dele é uma coisa muito mais que a gente pega fora do Japão, né? Porque no Japão o pessoal não é muito acostumado com a frase temos que pegar, né? Em relação ao que nós temos por aqui, porque essa frase temos que pegar é muito mais associado ao Pokémon fora do Japão. Eu vou deixar o discurso completo na descrição do vídeo se você quiser acompanhar, mas a frase que ele disse foi o seguinte: só lamento informar que não tive mais sorte com tentativas mais recentes de pesca. A frase Pokémon tenho que pegar todos pode ressoar com meus netos, mas para mim é, talvez, uma aspiração. Interessante, né? E, bom, novamente você pode acompanhar esse discurso completo aí na descrição do vídeo. No mais, Camaleão ficando por aqui. Um forte abraço pra vocês. Me digam aí nos comentários o que vocês acharam. E logo logo eu tô trazendo mais vídeos aqui pro canal. Forte abraço. Fui. Então, gostou do vídeo? Não esqueça de se inscrever para mais vídeos. E também não esqueça de deixar aquele seu like. Ele me ajuda demais.